Olá, este é o programa Cubatão Caminhos da História, aqui pela TV Polo. E nós estamos na Semana da Pátria. Estamos aí na semana em que comemoramos a independência do Brasil. Então preparamos hoje esse programa para falar um pouco da importância de Cubatão nesse período tão importante da história do Brasil, em que se proclamou a independência, no dia 7 de setembro de 1822. Como todos nós cubatenses conhecemos a história de que o príncipe regente Dom Pedro passou por Cubatão antes de proclamar a independência do Brasil, no dia 7 de setembro de 1822, é importante a gente destacar a importância da cidade nesse cenário histórico que o Brasil vivia nesta época. O príncipe regente estava visitando a cidade de Santos, estava visitando as fortalezas de Santos, visitando os amigos da família Andrada, José Bonifácio e a família Andrada, e na volta passou pela cidade, passou pelo distrito de Cubatão. E foi aqui que ele enfrentou aquilo que nós conhecemos bem na história, uma forte dor de barriga, teria sido então amparado pela Dona Maria do Couto, que lhe fez um chá de folhas da goiabeira e, se sentindo bem, retornou à subida da serra. E lá em cima, nas margens do riacho Ipiranga, proclamou a independência do Brasil. Passou por Cubatão e essa passagem nos colocou no mapa da história. Nós já citamos aqui no programa que o livro 1822 do escritor Laurentino Gomes cita a passagem de Dom Pedro por Cubatão. Então, no programa de hoje, nós vamos falar um pouco mais desta importância histórica da cidade, mas principalmente os caminhos que levaram o príncipe regente a passar por nossa cidade. Nós estamos falando especificamente da Calçada de Lorena. Calçada de Lorena, que foi um marco de locomoção do período colonial, onde houve pela primeira vez, né, uma passagem que ligava o Porto de Santos e o Planalto, São Paulo. Para falar um pouco sobre a Calçada de Lorena, nós vamos contar aqui com o Francisco Torres, que vai nos explicar um pouco o que foi a importância dessa estrada, né, que ligou a nossa cidade à história. Isso mesmo, Wellington. Realmente a Calçada de Lorena é um marco. É um marco divisor de águas com respeito à locomoção, mas ao transporte de mercadorias. No meu trabalho, no trabalho de doutorado, eu cito que a Calçada de Lorena, ela antecipou o final do século XVIII, porque com uma visão muito mais à frente da sua época, o Bernardo José Maria de Lorena, ele trabalhou de tal forma que a construção da Calçada de Lorena pelo Real Corpo de Engenheiros de Lisboa fez com que as mercadorias pudessem ser transportadas de forma muito mais célere, muito mais rápida. O Lorena era o governador da província. Exato, né? Exato. Ele seguia uma diretriz dos governadores de província de São Paulo, do século XVIII, porque a gente precisa entender o que estava acontecendo, o que tinha acontecido no século XVIII com a província de São Paulo. Ela praticamente estava na bancarrota. Isso por conta da produção de açúcar do Nordeste, né? Isso, a evasão de mão de obra para as minas, para as minas, né? A questão da plantação de açúcar, sim, no Nordeste, as guerras, tudo isso fazia com que mão de obra estava escasso e a economia estava em pleno declínio. Ou seja, é uma situação
de total abandono da província. Quando o Morgado de Mateus ele assumiu a capitania em 1760, ele vai trabalhar de tal forma para resgatar a província de São Paulo. E o que ele fez? Ele começou a iniciar plantações no interior de São Paulo. A plantação de cana-de-açúcar, para que vocês tenham a dimensão da coisa, era o seguinte: o açúcar do século XVI ao século XVIII, início do XIX, era considerado, principalmente no 17 e 18, era considerado ouro branco. E essa mercadoria, ela era tão importante que, a partir de 1760, o Morgado de Mateus ele faz esse incentivo à agricultura no interior da capitania, e a partir disso a capitania começa a sair do buraco. Realmente estava no buraco financeiro. Depois, na sequência, já para final do século XVIII, o Bernardo José Maria de Lorena ele vai assumir a capitania e já observou que para você retirar, ter a produção no interior de São Paulo até chegar ao Porto de Santos, você precisava de bons caminhos. Por isso que ele vai intensificar essa questão dos trabalhos, né, de uma estrada calçada, que fosse possível o trânsito, principalmente na serra, de duas tropas de mulas, né, naquela história, né, sentido contrário, né, elas poderiam se cruzar, sem uma ficar esperando a outra. Isso daí diz muito respeito a essa questão da economia. Você aumenta o volume de mercadoria que está sendo transportada. Porque antes o caminho que ligava o Planalto ao Porto, o Porto ao Planalto, era dificílimo, né? Era feito através de trilhas que os índios utilizavam. Né? Sim, a trilha dos Tupiniquins, né, que ficaram na região de Piaçaguera, depois a trilha do Padre José, né, na sequência. Então foi a necessidade mesmo de escoamento dessa mercadoria que começou a ser produzida no interior do estado, que forçou a construção de uma estrada. Sim, Wellington, porque a gente tem que perceber que a gente fala, o interior de São Paulo, a Interlândia Paulista, como se fosse algo distante, desconectado desse território. Não, a visão era a seguinte: você precisa conectar os territórios, principalmente vencer, né, essa questão da escarpa, né, a serra, a descida da serra era preocupante. E nesse conjunto de dificuldades, o Bernardo José Maria de Lorena foi mas muito corajoso. Porque o Wellington, ele tinha uma arrecadação boa com respeito ao caminho, cobrança de impostos, né, por conta do trânsito das mulas. Sim, tinha. Mas era muito dinheiro necessário para a construção desse empreendimento. O que o Bernardo José Maria de Lorena fez? Ele foi acusado, ele teve que responder processo posteriormente. O que ele fez? Todo o dinheiro disponível ele direcionava para cá, para o caminho, né? Direcionava para o caminho. O que ele fazia? Teve um volume de recursos da Caixa de Ausentes, que eram os órfãos. Que eram os órfãos. O que ele fez? Teve esse dinheiro parado lá, ninguém estava usando, ele direcionou para o caminho. Seria um desvio, no caso? Um desvio benéfico, talvez. Sim. Mas ele teve que responder e teve que repor tudo depois. Isso daí, nessa questão das finanças, a coroa portuguesa era muito ciosa, ela tinha muitos cuidados, né, para parar qualquer coisa, né? Então, mas para a construção dessa estrada, que a gente sabe que foi algo muito inovador para a época, que tipo de técnica o Lorena utilizou? Boa pergunta, Wellington. Essa questão da técnica utilizada, o Real Corpo de Engenheiros de Lisboa vai utilizar pedras lavradas, né, que vão ser assentadas no caminho. Primeira vez, tecnologia inovadora com respeito à utilização nas estradas.
Isso daí, até esse aspecto é interessante, porque além disso, eles vão trabalhar muito nessa questão do cuidado com o índice pluviométrico na serra. Chovia bastante, aqui na região sempre choveu bastante, e naquele período tinha que ter muito cuidado, porque precisava ser uma obra que tivesse poucos reparos, precisasse de poucos cuidados, e eles vão fazer com que as águas na estrada começassem a desaguar lateralmente, né? Ou seja, precipitava a chuva e tudo mais, e tinha não era só jogar as lajes numa determinada trilha, existia realmente um projeto arquitetônico. Um projeto técnico, um projeto muito bem pensado, um projeto inovador, um projeto, claro, caro, por conta do terreno que era muito acidentado. Ela tem no trecho de serra, eu não me lembro exatamente, creio que uns 9 quilômetros. Quase 8 quilômetros, uma faixa de 8 quilômetros. É que hoje nós temos aí cerca de 1,5 km preservado, né? Na verdade, ela tinha 9 quilômetros, acho que na extensão inteira, não só no trecho de serra, mas também aqui no Planalto, aqui na planície e no Planalto. E a calçada de Lorena, ela foi muito útil durante algumas décadas, né? Até ser construída a estrada da maioridade, né? Sim. Outro aspecto também que precisa ser ressaltado é que o Bernardo José Maria de Lorena, ele vai ficar extremamente orgulhoso da sua obra, né? Tanto é que, o negócio foi um feito tão majestoso, tão magnífico, que ficou cunhado com o nome dele, a Calçada do Lorena. E essa questão da Calçada do Lorena tem um aspecto também interessante. Você poderia utilizar, ele vai colocar isso numa carta que ele vai escrever para a coroa portuguesa, que você poderia usar à noite. Sim. Uma mudança significativa. Por quê? Se você poderia utilizar essa estrada à noite, então a gente tem que lembrar que século XVIII, essa questão da noite tinha os seus temores, né? Os seus temores próprios, né? Por conta aquela questão de fantasmas, os mitos, né? Os demônios que habitavam a noite, né? Mas isso daí vai ser posto de lado. Olha só o progresso modificando os entendimentos, os conhecimentos locais, os conhecimentos de uma região. Realmente a calçada de Lorena ela foi revolucionária nesse período colonial. Em vários aspectos. Por conta de todo o progresso que ela ocasionou. Nós vamos terminar esse bloco. No próximo bloco a gente continua falando, inclusive um pouco mais sobre a importância do tropeiro, né? Que é uma marca tão grande, inclusive hoje, no interior do estado, né? A presença do tropeiro. E porque ali no Largo do Sapo existe aquela estátua que muitas pessoas confundem, acham que é uma homenagem ao pescador, né? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais sobre esse processo da independência, a participação de Cubatão e um pouco aí dos caminhos, né, da calçada de Lorena. A gente já volta. Internet fibra ótica de qualidade é aqui. Planos de internet de 100, 200, 300 e 500 megabytes. Planos completos de internet empresariais e industriais. Telefonia fixa, nacional e limitada. Benefícios exclusivos como filmes, séries e cursos a partir de 200 megabytes. Suporte técnico 24 horas. Aplicativo para Android e atendimento especializado. Contrate agora. Manalink, soluções em internet. Aqui é a Floricultura Central. Você encontra plantas, mudas, vasos e arranjos belíssimos para todos os gostos. A organização é tão perfeita que se transformou em um cenário fotográfico para as noivas. Mas não é só isso. Aqui você encontra muito mais. Estamos falando do Espaço Café com Flores, um cantinho agradável para um café com as amigas, coffee break e pequenas reuniões. E para você que prefere um evento mais intimista, o Café com Flores tem um espaço para mini casamento. Outro serviço que não sai de moda são as cestas de café para datas especiais. Aqui tem também apresentações do Coral Sambaqui, com declarações de poesias e muita música.
Outras atividades bem movimentadas são o brechó brunch e o bingo de plantas e mudas. Como se vê, o Café com Flores é um mix de empreendedorismo com muito verde, arte, cultura e entretenimento. Café com Flores é na Floricultura Central, Rua Cidade de Pinhal, número 130, telefone 3361-2703. Estamos de volta com o programa Cubatão Caminhos da História, aqui pela TV Polo, falando sobre o processo de independência do Brasil, a participação de Cubatão nessa história. E no primeiro bloco falamos bastante sobre a Calçada de Lorena, o caminho por onde o príncipe regente Dom Pedro passou antes de proclamar a independência do Brasil. Francisco falou bastante sobre a importância, o processo de construção, a importância do Bernardo José Maria de Lorena na construção da estrada. E agora a gente continua falando, Francisco, sobre as pessoas que passavam ali, os tropeiros, né? Qual a importância do tropeiro no comércio, não somente para Cubatão, porque Cubatão também cresceu por conta da presença dos tropeiros, mas a importância econômica mesmo para o Brasil da época, né? O que a gente pode falar sobre essa importância dos tropeiros? E um pouquinho também sobre o Largo do Sapo, porque eles chegavam aqui, nós não tínhamos ainda na época uma estrada que ligava Cubatão a Santos, né? O Planalto ao Porto, não é isso? Wellington, você levantando esse ponto é muito interessante, porque toda a produção, tudo aquilo que era produzido, seja aqui na Baixada, no Planalto, seja no Planalto, no interior da província, tudo era transportado por lombo de burros. E quem eram esses condutores desses burros, das chamadas bestas, né? Bestas, moares, esses elementos, eles vão ser muito utilizados e vão ser alvo de muitos estudos, porque no lombo do burro ocorreu o desenvolvimento da colônia portuguesa. A gente pode fazer uma comparação dos tropeiros com os caminhões hoje que trafegam o sistema Anchieta Imigrantes, sim, trazendo e levando mercadorias, né? Sim. E olha só como essa alusão ela não é distante, porque uma tropa era constituída quando era o conjunto, né, de bestas, né, um conjunto de burros que transportavam as mercadorias. Uma tropa era constituída, segundo Hercule Florence, por volta de 80 bestas. Toda uma produção, ela poderia estar sendo transportada, a produção de uma fazenda, por exemplo, era retirada no interior de São Paulo, e o tropeiro, ele tinha, sob a sua responsabilidade, claro, era parte dele, né, fazia parte dos seus bens, as bestas, né, os animais. Ele tinha os camaradas, que eram os agregados que participavam da empreitada, né? E o cuidado que ele precisava ter com os salteadores. Porque se os caminhoneiros de hoje eles passam vários perigos na estrada... A mesma coisa no passado. No passado também tinha essas questões. Imagina uma tropa carregada assim, no passo, bem lento e tal, passando. De um produto tão importante como era o açúcar, né? O por açúcar, exemplo. nossa. Não só açúcar, traziam vários outros produtos. E também tem essa questão, né? Eles pegavam, por exemplo, o açúcar no interior de São Paulo, tinham todo esse cuidado, né, no transporte, passavam uma dificuldade tremenda aqui na Serra do Mar por conta das intempéries, sempre choveu muito na nossa região. E na chegada a Santos também, né? Sim, porque como não havia o caminho por terra,
O aterrado ele só foi construído em 1826, a construção dele começou em 1826. Aterrado, né? Que coincide hoje com a 9 de abril, exato, ali a Bandeirantes, até chegar a Santos. Né? Exatamente. Então esse trecho não existia. Então todo o transporte era utilizado, era por via fluvial. No Porto Geral, aqui no Lago do Sapo, fazia um transbordo das mercadorias, dos animais para os barcos, e a partir daí rumavam até Santos. Os barqueiros encarregados disso daí, eles foram eternizados naquela estátua que está lá no Lago do Sapo. Que não é um pescador. Não é um pescador. Ele faz parte do sistema de transportes que estava envolvido, bem complexo também, que envolvia o tropeiro, as bestas, essa questão do cuidado com as intempéries, né? Você tinha que acondicioná-los adequadamente, na medida do possível, né? E esse transporte do barqueiro até o Porto de Santos. O barqueiro no Porto de Santos, ele já fazia o sentido inverso, vindo para cá, trazendo as mercadorias que chegavam nos barcos, nos navios. É interessante se citar o monumento que existe no Lago do Sapo, na Praça Coronel Joaquim Montenegro, foi feita pelo escultor espanhol Luiz Garcia Jorge, que mora aí em São Vicente, produz até hoje. A última produção dele em Cubatão é a estátua do Afonso Schmidt, né? Mas quando ele fez aquela estátua em homenagem ao barqueiro, ele colocou elementos ali que, se a pessoa parar e olhar, ele vai ver que não tem peixe no barco, um barco estilizado, né? Vai ver que tem mercadorias. Ele colocou ali como umas sacas, né? Que a gente sabe que ali ele quis demonstrar que se tratava do açúcar, por exemplo. Não existe redes, então, na verdade, não tem nada a ver com o pescador. E mesmo a placa que está lá explica bem isso, né? Então, eu acho interessante isso que você coloca, para que desmistifique, né? A pessoa que chegar ali no Lago do Sapo, ele não está vendo um pescador, ele está vendo o barqueiro que conduzia as mercadorias que desciam no lombo dos animais, conduzido pelos tropeiros, e que chegava até o Porto de Santos, né? Isso. Que também fazia o caminho inverso. Sim. Né? Em rumo ao Planalto. Wellington, essa questão do transporte de mercadorias é tão interessante, é um tema fascinante também, porque muitos autores eles vão relatar a questão da dificuldade do transporte, desse transporte fluvial. O Caneu, o Lagamar Santista, é muito complicado você navegar ali, porque se você não conhecer, ali naufraga. Mas essa questão das intempéries, as mercadorias, elas ficavam aqui no Lago do Sapo, e alguns documentos relatam até 15 dias. A mercadoria ficava aguardando ou a melhora do tempo, o tempo abrir, né, fazia um pouquinho de sol, ou barcos disponíveis. Então a reclamação daqueles que utilizavam esse sistema, essa forma de transporte, era muito presente, né? Foi essa pressão que acabou surgindo a necessidade de construção de uma passagem seca, né? Ou seja, o aterrado, né? Sim. Mas isso é tema de outros programas que nós vamos trazer aí. Aliás, vários outros temas que envolvem essa região, como, por exemplo, a presença dos jesuítas, que é tema do seu trabalho, né? A importância dos jesuítas para a região, né? Mas a gente volta, então, na questão do Dom Pedro, porque, embora a calçada de Lorena tenha toda essa importância histórica, o que acaba ficando para nós hoje, para a população de modo geral, é a passagem de Dom Pedro, né? E, de fato, ao utilizar a calçada de Lorena, o então príncipe regente, que só vai ser imperador quando chegar lá em cima, né? E proclamar a independência. Exatamente. O príncipe regente, quando passa aqui, isso está muito bem demonstrado, né? Através da tela, por exemplo, da tela do Calixto, né? Que mostra aquela região do Lago do Sapo, como que era, as estalagens que existiam ali. Mas a importância da calçada também ela acaba sendo destacada
por conta desse caminho da independência do Brasil, né? Isso o Laurentino, ele coloca no livro dele e acaba nos colocando na história oficial, porque até então, essa história da passagem de Dom Pedro, ela é colocada muito como tradição oral. Mas nós temos na cidade um personagem que acabou sendo o nosso grande historiador, né? O Antônio Simões de Almeida, que você preza muito a memória, e eu também, pela importância histórica que ele tem para a cidade, não é isso? Você falou um nome que toca meu coração, Antônio Simões de Almeida. Esse camarada, rapaz, ele é um exemplo. Eu fiz, Wellington, eu fiz história, fiz mestrado de história, um doutorado também com respeito à história e ensino. E por quê? Porque eu li, quando eu estava na graduação, eu li Antônio Simões de Almeida. Ele escrevia bastante para os jornais A Tribuna, Cidade de Santos, e ele escrevia sobre Cubatão. Esse camarada, nascido em 1901, ele dedicou a vida dele a resgatar informações sobre a terra que ele amava. E a partir desse, eu lia o Antônio Simões de Almeida, e nas entrelinhas eu pensava o seguinte, eu retirava o seguinte dos escritos dele: caramba, quanto amor, quanta dedicação uma pessoa pode ter para com a sua terra. E quando, lendo o Antônio Simões de Almeida, isso me fez refletir bastante. Falei, puxa, se você se dedica a alguma coisa, você faça bem feito. E Antônio Simões de Almeida fez muito bem feito essa questão de trabalhar a história de Cubatão. E também foi um militante, porque ele é um precursor da emancipação da cidade, né? Sim, participou ativamente da comissão de moradores, né, daqui do então distrito de Santos, né, Cubatão, e juntamente com o Armando Cunha, uma coisa muito interessante, a voz de Cubatão, um jornalzinho que alguns falam que era um jornal de muro, de poste, que você colava no poste e tal, mas essas iniciativas, o Antônio Simões de Almeida teve bastante. E pelo fato dele resgatar esse aspecto aí da passagem do Dom Pedro, e como o Dom Pedro ele se encantou pela Maria do Couto, estão mandando até um emissário também depois para levá-la para a corte, e a comunidade cubatense se organizando para esconder a Maria do Couto. Isso daí dá uma outra história outra história que é excelente. Pois é. Nós vamos ficar por hoje, ficamos por aqui, né, no programa de hoje, e voltaremos nos próximos programas, sempre destacando aí a importância histórica de nossa cidade e esses aspectos aí geográficos, culturais. Afinal de contas, Cubatão tem uma história muito rica que merece ser conhecida por todos. Até a próxima.